Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Marcos e eu tenho uma porção da palavra de Deus para o seu coração. O primeiro evangelho dos evangelhos do Novo Testamento é o evangelho segundo escreveu Mateus. Quero compartilhar com você o capítulo 1. O capítulo 1 do evangelho de Mateus fala da genealogia de Jesus Cristo. Inicia assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou Asa. Versículo 10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon. Versículo 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quando eu leio o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, é um fato que me chama muita atenção. A genealogia de Jesus Cristo, um texto que até mesmo aquele leitor assíduo da Bíblia costuma fazer uma leitura muito rápida, porque os nomes ali, alguns da língua hebraica, muito diferente da língua portuguesa, e fica uma leitura cansativa. Porém, ao ler a genealogia de Jesus Cristo, algo me chama a atenção. Eu estou vendo os antepassados de Jesus, aqueles que viveram antes dele, aqueles que geraram as bases para chegar à família de Jesus. São as origens de Jesus. Em outras palavras, a genealogia de Jesus Cristo está referindo-se aos seus parentes. Quando eu vejo a família de Jesus, eu me alegro pela família que tem. Eu acredito que você precisa se alegrar com isso também. Porque a família de Jesus não é nada diferente da sua, não é nada diferente da minha. A família de Jesus, talvez você poderia pensar, bom, para ter dado origem a essa pessoa fantástica, maravilhosa, que mudou a história da humanidade para o antes e o depois, deveriam ser pessoas perfeitas, tanto na sua estrutura mental, na sua estrutura psicológica, na sua estrutura sociológica, antropológica. E o pior, não foi. Mas mesmo não sendo pessoas perfeitas, o que me chama a atenção, no versículo 16 do capítulo 1, que elas deram origem a Jesus, que se chama o Cristo. Alguns parentes de Jesus talvez causaria vergonha se você dissesse que era o seu parente. Por exemplo, um dos parentes de Jesus é aquele casalzinho, Judá e Tamar. Aí você pensa, que casalzinho lindo. Mas eu tenho algo para te dizer. Esse casalzinho que dá à luz a um bebê,
que vem receber o nome de Pérez, é o sogro e a nora, que num processo de incesto deram à luz a um bebê. E Jesus tinha parentes incestuosos. Um outro parente de Jesus é Raabe. Se Raabe morasse em Belo Horizonte, você encontraria Raabe na Avenida Afonso Pena, com um shortinho, mamãe tô indo, rodando uma bolsinha e esperando alguém para fazer um programa. Passando pela Guaicurus, talvez você veria Raabe subindo as escadarias daqueles bordéis com uma sainha mamãe cheguei. Todavia, ela é parente de Jesus. Um outro parente de Jesus é Davi. Davi tem sobre a sua consciência um assassinato, um adultério, derramou muito sangue. Como pai de família, Davi foi um fiasco. Talvez você não se sente um bom pai. Eu tenho algo para te dizer. Davi, esse parente de Jesus, foi um pai pior do que você. Todavia, ele é um parente de Jesus. Um outro parente de Jesus é Salomão. Salomão, ele tem uma sexualidade compulsiva. E para alimentar essa sexualidade, essa pulsão, ele monta para si um harém de 1000 mulheres. Se fosse conhecer uma por dia, levaria mais de 3 anos para conhecer todas. Nem Freud explica Salomão. Todavia, ele é parente de Jesus. Um outro parente de Jesus é Roboão. Ele é o divisor do reino. O povo de Israel tem um asco. Nele quebra-se o ciclo de um processo monárquico que dava todas as indicações de um reino próspero. Todavia, Roboão é parente de Jesus. Um outro parente de Jesus é Manassés. Manassés, ele torna-se rei muito novo. E ainda na sua adolescência, nasce o primeiro filho para Manassés. E Manassés, em vez de se alegrar com o bebê que nascia, ele pegou a criança, subiu lá no alto da muralha de Inom e jogou a criança dentro do fogo, dentro daquele lixão, aquela gerena. Ele se torna um bruxo, se torna um agoureiro. Ele faz pacto e convênios com entidades. Todavia, esse bruxo é parente de Jesus. Então, ao pensar a família de Jesus, se alegra com a sua. A sua família ainda tem pontos positivos que você pode elogiá-la. Só que os parentes de Jesus estão queimando o fio. Os seres humanos, em cada tempo, sempre tiveram alguns teóricos que resolveram pensar os homens no seu tempo. O século XIX, o século XX, talvez estiveram em abundância. Um dos homens que resolveu pensar os seres humanos no seu tempo é um judeu que viveu na Alemanha. O seu nome é Karl Marx. Marx desenvolve uma teoria chamada de materialismo histórico. Para Marx, se uma criança nasceu num ambiente onde a pobreza estava instalada, ele acordava pela manhã, um esgoto a céu aberto à sua frente, dava na hora do almoço, não tinha o básico para alimentar. Todavia, Marx pensava e dizia que a salvação para essa criança deveria tirar ela desse meio, proporcionar para ela saúde, educação, dignidade e salvaria essa criança. Um outro a pensar o homem no seu tempo é um judeu também. O seu nome é Sigmund Freud. Ele é um austríaco. Freud, na sua teoria da
psicossocial. Diz, olha, se uma criança nasceu numa ambiência familiar, onde a mãe era uma mulher poderosa, uma Joanne de saia, uma mulher firme, em contraste, o seu pai é uma figura passiva, que até para soltar um gás ele pede licença. E chegaria um momento que essa criança, no processo de crise de identidade, não teria um referencial a quem seguir. Um outro a pensar o homem no seu tempo é um inglês. O seu nome é Franz Crick. Ele é um geneticista. É nos estudos de Crick que dá origem a isso que nós conhecemos hoje, lá no programa do Ratinho, como exame de DNA. A teoria de Crick é a teoria das argolas genéticas. Para ele, se um antepassado meu tinha uma célula cancerígena, provavelmente em algum momento alguém da família, algum que vai ascender naquele processo genético, devia ter essa célula cancerígena também. Enfim, o ser humano ele é produto de processamentos genéticos, biológicos, sociológicos, antropológicos, psicológicos. Assim é o ser humano. Quando eu vejo a família de Jesus e o número significante de membros dessa família que não foram tão perfeitos assim, eu vejo o versículo 16 dizendo que dessa família nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu tenho uma palavra para você. Para de ficar culpando a sua família, a sua mamãe, o seu papai, pela pessoa que você é. Para. Você, esse ser bruto, mal educado, rústico, sistemático, eu sou assim porque mamãe era desse jeito, vovô era desse jeito. Para. Você conheceu Jesus. E quem conhece Jesus, entra na linhagem da família de Jesus, pode ter sua vida mudada. Jesus pode mudar a sua história. Para de ficar culpando os seus antepassados por quem você se tornou. Talvez tornou-se esse egoísta, prepotente, arrogante, pedante. Diz, eu sou assim porque papai era desse jeito. Para de culpar o seu pai. A Bíblia diz do que tem o homem a culpar. Se ele quer culpar alguma coisa, que ele culpe a si mesmo e aos seus pecados. Porque depois que você conhece Jesus, a sua vida pode mudar. Se você é um homem mentiroso, quando você conhece Jesus, a verdade, você pode mudar. É um divisor de água. Se você é um ser humano arrogante, Jesus diz o contrário. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Se você é um homem injusto, a justiça está em Jesus. Se a ansiedade domina a sua vida, a sua estrutura, a sua alma, Jesus te convida para você lançar toda essa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado bem de ti. A família de Jesus é um exemplo de que quando alguém entra nessa linhagem familiar de Jesus, a sua vida pode ser mudada. E o que eu espero, que a sua vida seja impactada pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, eu te espero em um próximo momento. Muito obrigado.